Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé, nos ajudando a acreditar cada vez mais na bondade de Deus. Unidos na fé, nesse dia 26 de novembro de 2023, neste domingo, pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E hoje nós celebramos a solenidade Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Terminando o ano litúrgico, então vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, que é tirado de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É interessante que Jesus nunca gostou desses títulos, né? Jesus, o meu reino não é desse mundo, né? Mas a igreja, de certa forma, ela gosta de uma certa realeza, de uma certa pompa, de um certo poder, de uma certa vaidade. Tanto que as celebrações, as vestes litúrgicas nossas são muito imperiais, né? A liturgia, as vestes litúrgicas são imperiais, né? E alguns mais imperiais do que outros, né? É aquilo que São Tomás de Aquino disse a um aluno que virou papa: lembre-se que você é sucessor de um pescador e não do imperador Constantino, né? Então é bom a gente sempre lembrar que nós somos discípulos de Jesus Cristo, que escolheu 12 trabalhadores, 12 gente simples para ser apóstolos, e ali nasce a igreja. O evangelho que nós temos hoje de Mateus é chamado de o último julgamento, viu? Quanto a vós, minhas ovelhas, farei justiça entre uma e uma outra, viu? E o importante desse julgamento é em que posição nós iremos estar diante de Jesus no dia do julgamento, no dia da sua glória. Estaremos à sua direita ou à sua esquerda? Nós teremos as ovelhas e os cabritos, viu?
nós seremos convidados, vinde para perto de mim, ou iremos ouvir, afastai-vos de mim. Viu? Então, o que nós temos hoje? Nós temos o que a gente chama de julgamento final. O juízo final, para falar a verdade. Então, Jesus, quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem é Deus humanizado, vier em sua glória, acompanhado dos seus anjos, não estará sozinho, se sentará no seu trono glorioso, e todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Qual que é a lógica das coisas? Toda a humanidade diante de Jesus, e Jesus irá separar uns dos outros. Viu? Então, Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Vocês vão para o céu. E aí vem, qual que é o porquê? Qual que é o critério? E aí Jesus alenca o que eles fizeram. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me acolheste, estava nu e me vestiste, doente, cuidaste de mim, na prisão e fostes me visitar. Viu? E aí vem, nós estamos falando disso, fome, sede, doente, preso, nu, qual que é o último aqui? Preso, é exatamente isso. Então estamos falando dessas realidades de situação e fragilidade total. Nada pior do que estar com fome, nada pior do que estar com sede, nada pior do que estar nu, nada pior do que ser estrangeiro. Temos aí a crise da imigração, quer dizer, o pobre, né? Porque o rico, pessoal, o estrangeiro rico, a gente faz questão de que ele seja bem-vindo ao nosso país. O problema é o estrangeiro pobre. O estrangeiro pobre que é o problema, viu? Porque o estrangeiro rico, bem-vindo, viu? Mas o pobre não, some daqui. Então nós temos todas essas realidades que Jesus diz. E o mais interessante é que eles ignoram isso. Quando foi que tivemos isso? Quando foi que fizemos isso por ti? Aí Jesus disse, viu? Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois ele vai dizer à turma da esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E aí ele vem: eu estava com fome, vocês não fizeram, estava com sede, não fizeram, eu era estrangeiro, não me recebeste, estava nu, não me vestiste, estava doente, na prisão, não foste me visitar. Viu? E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos tudo isso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno e os outros irão para a vida eterna. É muito interessante que o critério de julgamento não é a sua fé em Deus, é como você trata o outro. É o bem que você faz para o outro que está em situações de perigo de vida, né? Não tem coisa mais vergonhosa que você estar nu, sem roupa. Não tem coisa pior que passar fome, passar sede. E quando fala de prisioneiro, não estamos falando de gente bandida, não estamos falando de criminosos, de assaltantes, estamos falando de gente que defendia a fé e que estava preso. Quando fala dos prisioneiros, era cristãos que estavam presos porque acreditavam em Jesus. Estamos falando de bandido, de criminoso, de terrorista. Estamos falando de gente boa que é preso por causa de um sistema que não quer saber de Jesus. Por isso, nesse julgamento, a gente sempre se pergunta: o que eu escuto de Deus? O que eu escutarei de Deus no final da minha vida? O que Deus me dirá? Como será toda essa história, essa conversa? Então, que Deus abençoe a todos nós, que já que um dia nós chegaremos diante do trono do Filho do Homem, a gente possa ser convidado a ficar à direita. Que a gente não seja convidado a ficar à esquerda. Que a gente escute: vinde para a casa do meu Pai. Que a gente não escute: vá para o inferno. E que a gente tenha plena consciência: eu sempre respeitei aquele que é menor do que eu. Isso não quer dizer que você vai aceitar a maldade. Quer dizer que você vai aceitar aquele que o mundo está negando a vida. Aquele que é tratado como cachorro. Já que muitas vezes tem cachorro com vida de gente
e gente com vida de cachorro. Um abraço, até mais. Mais um? Já foram 8? Não, aí não. Não, mais um. Vamos fazer mais um então, aqui, né?